Bom, então hoje nós vamos conversar com o Jorge André, acho que vocês já conhecem, faz parte do grupo Política e Tributação, foi defensor público no estado de Sergipe, foi juiz no estado de Pernambuco por cerca de um ano, é juiz federal já há mais de 10 anos e está nos Estados Unidos, estudando inglês, acompanhando a vida lá nos Estados Unidos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre os aspectos jurídicos, aspectos sociais nos Estados Unidos. Obrigado, Jorge, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Hélio. Boa tarde para todos aí. Que legal. É um prazer estar falando com vocês. Então, Jorge, você está na Califórnia, em San Diego, né? Essa questão do Isso. decreto imigratório, parece que a Suprema Corte dos Estados Unidos chegou a deliberar sobre esse assunto, mudando um pouco as decisões de instâncias inferiores. Explica pra gente a questão do decreto imigratório do Trump e a decisão da Suprema Corte norte-americana. Pronto. Hélio, essa notícia aqui, ela tem sido a principal notícia tanto na imprensa televisiva como também na imprensa escrita, nos jornais, né? Hoje mesmo, embora a decisão tenha sido ontem, hoje ela continua sendo manchete aqui, capa de jornal dos principais jornais aqui, pelo menos na Califórnia, que é o estado que eu estou, né? E a decisão tem alguns aspectos curiosos, né? Eu tive a curiosidade até de baixar o inteiro teor da decisão, e tem alguns aspectos curiosos que o ponto interessantíssimo que eu achei é a questão que o governo americano comemorou bastante aí a decisão, mas ela tem dois pontos importantes. O primeiro é que a comemoração deles ela diz respeito à simples aceitação de análise do recurso, né? Ele vinha perdendo, o governo americano vinha perdendo aí nas instâncias inferiores, tanto na primeira instância quanto na segunda, quanto na Corte de Apelação, né? Em uma das duas, na verdade são dois casos, né? Em um tinha sido por maioria no tribunal, na Corte de Apelação, no outro tinha sido unânime, ou seja, o governo americano vinha perdendo, né? Mas eles conseguiram reverter por unanimidade aqui agora, quer dizer, desculpa, reverter não, eles conseguiram a decisão que o governo americano entendeu favorável por unanimidade, mas é interessante por quê? Porque isso foi uma simples admissão de análise da questão, né? Por que isso é interessante? Porque no Brasil a gente não tem muito isso, né? No Brasil isso sobe diretamente para as instâncias superiores sem um maior, vamos dizer assim, sem uma maior discricionariedade dos ministros. E aqui nos Estados Unidos é diferente. Eles têm o que eles chamam de writ of certiorari, que é um instituto que permite que eles recusem o recurso discricionariamente. Então, quando a gente vê as notícias de que o governo americano comemorou bastante a decisão da Suprema Corte, a comemoração é por dois aspectos. O primeiro é porque permitiu que essa questão seja analisada pela Suprema Corte, né, porque normalmente isso não acontece. Eles decidem apenas mais ou menos 80 casos por ano aqui nos Estados Unidos. São Mais ou juízes, menos. né, na Suprema Corte, não é? São 9 juízes, Perfeito. né? E eles decidem mais ou menos só 80 casos por ano, ou seja, eles só admitem conhecer o que realmente eles consideram muito importante. Então, o que o governo americano gostou da decisão é porque eles consideraram que isso era de fato muito importante, né? Aí teve o aspecto também que eles deram a decisão que é como se fosse, no nosso caso, uma liminar, né? Eles deram, porque como estava cassado o ato do Poder Executivo Federal aqui, eles deram a liminar permitindo que esse ato fosse válido até que, né, e essa questão fosse decidida aí pela Suprema Corte Americana, embora isso tenha sido parcial, porque o ato de Trump ele não fazia nenhuma ressalva, e eles fizeram algumas ressalvas, tipo assim, se a esposa tá fora e ela tá vindo aqui para um marido aqui que já mora aqui nos Estados Unidos ou que está trabalhando aqui nos Estados Unidos, isso é permitido, né? E pelo ato do executivo inicialmente nem isso seria permitido. Eles falaram de forma subjetiva, dando uma olhadazinha na decisão deles, e eles falam que seria permitido vir para os Estados Unidos as pessoas que tivessem uma relação de boa fé com pessoas dos Estados Unidos ou com instituições americanas. Sim. Parece então que entre outubro e dezembro essa matéria vai voltar à apreciação da Suprema Corte, não é? Explica um pouco para a gente como é que funciona o processo nos Estados Unidos, como é que funcionou esse processo. Pois é, aí acontece, pelo que eu tenho visto aqui, pelo que eu tenho estudado aqui do processo na Suprema Corte, eles têm um termo judicial, né, e normalmente eles não deixam uma causa, depois que eles admitem o conhecimento, eles não deixam uma causa passar para o termo judicial seguinte. Então, quando a gente vê a notícia de que essa questão será levada a debates em outubro, dezembro, é positivo isso, no período entre outubro e dezembro, né? Sabendo que eles vão permitir certamente aí a argumentação das partes,
e depois eles vão decidir numa sala reservada, na qual o debate entre eles não é acompanhado pelo público externo, bem diferente do que acontece, por exemplo, na Suprema Corte Brasileira, no qual a gente acompanha todos os debates aí no TV Justiça, por exemplo. Me diz uma coisa, aqui a gente conhece voto ministro a ministro, e aí na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles se reúnem e o voto é da própria Suprema Corte, ou a gente consegue também detectar ministro a ministro quais os votos? Pois é, ministro a ministro, Hélio, eu nunca vi nenhuma, pode ser que exista algum caso, mas eu nunca vi. O que acontece aqui é que depois que eles fazem a reunião deles lá secreta, vamos dizer assim, né, depois que eles tomam a decisão, um dos ministros vai fazer lá a redação do voto vencedor com um acórdão, né, mas é possível que algum ministro ou algum outro grupo de ministros, eles façam um voto concorrente, que seria aquele voto que concordaria com a conclusão, mas poderia ter uma certa argumentação ligeiramente diferente, como também pode ter aquele grupo de ministros ou ministro isolado que faça um voto dissidente. Mas aquela situação brasileira de a gente ver um voto bastante grande redigido por cada um dos ministros separadamente, isso a gente não vai ver aqui não. Eu te pergunto o seguinte, você vem estudando para o doutorado a questão do precedente. Pois bem, questão religiosa nos Estados Unidos. Eu acompanhei algumas decisões sobre esse caso, dizendo, olha, os Estados Unidos não poderiam, no caso o presidente dos Estados Unidos, por mais poder que ele possua, não poderia discriminar ninguém pela sua origem religiosa. Então a questão religiosa dos muçulmanos, a Suprema Corte, ao permitir, ao dizer que vai analisar essa matéria, não estaria de algum modo quebrando um precedente de respeito à liberdade religiosa? Essa pergunta é interessante, e na verdade ela é o centro do debate aqui em relação a esse processo. Por quê? Porque a argumentação do Executivo Federal aqui, a argumentação do Trump e da equipe dele, é de que a questão não é religiosa. A argumentação deles é que a questão é uma questão de segurança nacional, né? Já o lado contrário argumenta nessa linha do que você falou. E aí aquele negócio, né? Fica num ponto muito subjetivo, porque eu não conheço os dados específicos do processo para saber se o governo americano trouxe algum dado mostrando, de repente, que aquelas pessoas que estariam vindo desses 6 países, no início eram 7, depois ele reduziu para 6, porque foram 2 atos do executivo, né? Depois ele tirou o Iraque. Eu não sei quais são os dados que existem relacionados a isso. Realmente eu não sei dar com precisão essa informação. Mas o debate jurídico é justamente esse. Seria tipo um confronto entre princípios aí, um da segurança de um lado, e do outro lado estaria o princípio da liberdade religiosa, né? Que na verdade o governo americano não argumenta, pode ser que de fato seja, mas pelo menos a argumentação que é colocada ao público externa não é a argumentação de querer banir a religião muçulmana. Porque parece confirmar isso, que o staff do presidente está dizendo que o que ele falou em 2015 como candidato não deve, digamos, contaminar o que ele faz agora como presidente. Então, se ele falou sobre a questão religiosa, sobre os muçulmanos no passado, isso não significa que agora ele, como presidente, esteja seguindo aquilo que ele falou em 2015. Bom, como é que a população escuta essa argumentação do staff presidencial? Ela vem concordando com isso? Queria entender também como é que a população vem lidando com esse tema segurança nacional tão importante no mundo de hoje. Pois é, aí que acontece? Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso na semana passada com um pessoal que eu na verdade eu tinha feito o quê? Quando eu cheguei aqui na primeira semana, como minha família não veio logo comigo, eu resolvi alugar um quarto numa casa de um casal americano, até para poder ficar mais em contato com um americano mesmo, para poder praticar mais o inglês também e entrar mais em contato com o pessoal daqui. O que acontece? O dono dessa casa, ele trabalha na Marinha Americana, sabe? Então, né, ele já pode ter uma preocupação maior com a questão de segurança do que uma pessoa comum, vamos dizer assim, né, nesse sentido do que eu estou falando. Ele não quis muito se posicionar, mas ele demonstrou uma clara preocupação, que pelo menos na família dele existia, né, de saber que existem pessoas de outras religiões ou de outras nacionalidades que acrescentam bastante aqui ao país deles, mas que eles têm um receio, né, que seria, segundo ele, um receio fundado em não saber quem é a pessoa que está aqui para coisas do bem, entre aspas, né, e quem são aquelas pessoas que estariam aqui com objetivos não legítimos, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas, então eu te indago a respeito do seguinte: essa questão, ela
para o mundo, a questão do terrorismo é uma questão muito forte. Para o mundo europeu, por exemplo. Para os Estados Unidos, como é que essa questão do terrorismo vem sendo enfrentada pela pessoa comum, pelo colega de turma teu aí nos Estados Unidos? A questão do terrorismo, porque em princípio esses 6 países do decreto imigratório, eles não são aqueles países presentes nos principais atos de terrorismo que foram praticados nos Estados Unidos, né? A maratona, né? Parece uma casa, uma espécie de uma boate, e também no 11 de setembro. Então, como justificar, digamos assim, a questão da segurança nacional, o combate ao terrorismo, restringindo 6 países que não estavam envolvidos com esses 3 grandes atos de terrorismo que ocorreram nos Estados Unidos? Como é que isso está sendo por aí? Pois é, o que acontece? Isso daí eu não tive a oportunidade de conversar com pessoas daqui, só vi em matérias jornalísticas, né? E a CNN fez uma matéria grande ontem em relação a esse tema, né? Em um determinado momento houve até uma certa briga com o representante da Casa Branca, entre o representante da Casa Branca e o repórter da CNN, que justamente até um ponto que você tinha falado anteriormente, Hélio, ele dizendo que tweets do presidente anteriores mostravam que isso seria uma ofensa à liberdade religiosa, e o representante da Casa Branca dizendo o contrário, que na verdade isso daí não era um documento oficial e que não era um pronunciamento oficial do governo americano. E eles chegaram até a brigar mesmo, uma discussão meio acalorada no momento. Mas é difícil. Eu acho que a questão eu volto para aquela questão dos dados, né, que a gente tinha conversado. Em uma outra matéria, já por lado da própria CNN também, já tentando mostrar um outro ponto de vista, ela mostrava dos problemas enfrentados por aqueles 6 países e da quantidade de gente que teria saído dali, não sendo todas aquelas pessoas com uma procedência, vamos dizer, confiável no que elas iriam fazer nos Estados Unidos. A questão é bem complicada. Eu mesmo não tenho uma posição a respeito disso, não. Mas para entrar nos Estados Unidos, tu entraste há cerca de 10 dias. Foi fácil entrar nos Estados Unidos? Ou você sentiu uma maior dificuldade em relação às vezes anteriores? Como é que os refugiados e também pessoas na América do Sul estão sendo recebidas aí nos Estados Unidos? Há muita dificuldade de entrar? Hélio, para mim foi muito fácil. Não tive problema nenhum. Fácil, me fez só uma pergunta de quantos dias eu passaria aqui. Eu respondi, ele não perguntou mais nada, já me autorizou. Né? Eu realmente não sei se eles têm um sistema informatizado prévio que mostre um precedente do viajante, porque foi muito rápido. E mais curioso que eu entrei sem a minha família. Certo. Isso na imigração, Mas as filas de imigração que eu entrei sem a minha família, né? As filas de imigração são separadas? Como é que está funcionando? Quando eu entrei, a separação só era... Quando eu entrei agora, continuava como antes. A separação era só cidadão americano e não americano. Não vi nenhuma... Pode ser que tenha. Não percebi nenhuma outra diferença em relação a isso, não. Certo. E diz uma coisa, e Coreia do Norte e Rússia? Parece que também há problemas. A Coreia do Norte recentemente disse que a política do Trump era uma política nazista. Isso está sendo, por outro lado, a Coreia do Norte tem realizado testes nucleares. Não é? Então há essa, digamos assim, essa grande tensão mundial com a Coreia do Norte. Isso aí nos Estados Unidos tem espaço, a imprensa vem divulgando essa difícil relação entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, agora entrando nesse problema a Índia, não é? Como é que isso vem sendo posto aí nos Estados Unidos? Hélio, esta última semana agora que eu estava aqui já, eu não vi isso como sendo assunto principal, não. Sim. Agora, na escola aqui, tem muita gente da Coreia do Sul, né? Muita gente da Coreia do Sul, e aí inevitavelmente se toca no assunto Coreia do Norte em particular. E aí você percebe bem facilmente aí uma certa distância muito grande, embora eles sejam tão próximos, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Você percebe facilmente um distanciamento muito grande, ao ponto de um colega aqui de sala dizer que, segundo as palavras dele, né? Não vou entrar no mérito de estar certo ou estar errado, mas segundo ele, deles cometerem um absurdo de chegar ao ponto de não permitir que pessoas norte-coreanas saiam de lá para estudar, como por exemplo eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, na minha sala aqui, que é uma sala já de terminando o avançado para entrar no profissional. Não sei se cortou. Acho que cortou, tá ouvindo?
Sabe ligar de novo. Internet dele lá. Fala. Alô, Jorge? Estás escutando, Jorge? Acho que cortou. Alô, Jorge?